Quase 8.000 processos julgados. Esse foi o saldo do primeiro semestre das sessões do plenário e das turmas do Supremo Tribunal Federal. Veja agora algumas discussões que marcaram o período. Com a pauta divulgada ainda em dezembro do ano passado, já se esperava discussões de temas muito relevantes para toda a sociedade. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Mas eu aprendi que alguns preconceitos impõem mais sofrimentos que outros, porque alguns são feridas curtidas já em casa, na qual a discriminação castiga a pessoa desde o seu lar. O plenário do STF, em alguns casos, usou mais de uma sessão para os debates. Foram 6 para equiparar a homofobia ao crime de racismo até que haja lei específica criminalizando esses atos. E 3 para proibir o governo de vender estatais, mas deixando a decisão livre no caso das subsidiárias. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexíveis no âmbito econômico. Em outra discussão envolvendo medida provisória do governo, o Supremo decidiu que conselhos criados por lei não podem ser extintos. Alguns conselhos, não vou me referir a um apenas, alguns conselhos permanecerão como estão, outros poderão ser redimensionados, alguns fundidos, até por uma correlação. A notícia que nós temos é que há um grande número de conselhos que há anos sequer se reúnem, né? Então não há uma operacionalização das suas atividades, o que demonstra que não eram necessários. Na área penal, 2 questões importantes. O indulto de Natal de 2017, assinado pelo ex-presidente Michel Temer, foi considerado constitucional. E os crimes comuns, quando há relação com delitos eleitorais, devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Todos aqui estamos unidos no combate à corrupção. Tanto que são raros os casos de reversão de algum processo, de alguma condenação, de alguma decisão. Aprovada em 2017, a reforma trabalhista também fez parte da pauta. Os ministros derrubaram a previsão de que grávidas poderiam exercer atividades insalubres. Do trabalho para os transportes por aplicativo. Decisão: os estados não podem proibir essa atividade. Sob a minha ótica, é um sistema hoje mais seguro do que o sistema regulamentado que é o de táxi. Eu, pelo menos, opto sempre. Eu uso desde que chegou em Brasília e eu gosto de usar mais pela comodidade, o preço é muito mais acessível e pela segurança no geral. O plenário concluiu ainda julgamentos que começaram em 2018. Foi o caso do sacrifício de animais em rituais religiosos de matriz africana. A Corte entendeu que esse sacrifício não é crueldade, mas sim tradição desses cultos. Não se pode confundir as religiões sérias, aqueles que exercem seriamente, com eventuais estelionatários criminosos que existem em qualquer religião. O Supremo Tribunal Federal tem contribuído para a paz social e se desincumbido bem da missão constitucional que lhe foi deferida. Desejo que, para o Brasil, para o Supremo, que essa casa continue sempre como está, funcionando, demonstrando que a justiça não é uma palavra vazia, mas uma palavra sentida e aplicada em decisões judiciais.